em Apocalipse capítulo 3, mas antes da gente começar, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o tempo que a gente está vivendo, como Brasil, como mundo, como igreja global e como igreja Batista Alameda em Santa Felicidade. Não é difícil de perceber que o mundo passa por por complicações, por turbulências, por aflições. Jesus já tinha nos avisado: nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a gente está vendo aí que está um caos, guerra, rumor de guerra, todo o amor se esfriando, injustiça, sofrimento. A gente consegue perceber isso. É só ligar a TV ou ver o jornal e a gente vai perceber. A gente pode perceber também que a igreja, de forma geral, a igreja global, infelizmente, a gente abre o Instagram e um escândalo. A gente olha para o lado, olha para uma outra igreja, para pastores, e a gente vê que muitos estão apostatando da fé, estão desistindo, estão fazendo vergonha ao nome do Senhor e esfriamento de muitas igrejas, suavização do evangelho, e é triste, é um quadro difícil. Mas, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou comigo aquilo que Ele falou para Elias: ainda há 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Ainda há 7.000 pessoas que não dobraram o joelho diante de Baal. Ainda há pessoas que levam o evangelho de Jesus a sério. Ainda há pessoas que levam a palavra do Senhor a sério, que não relativizam, que não suavizam, mas que querem andar na terra com a cabeça no céu. E é aí que a gente entra em nome de Jesus. Quantos fazem parte desses 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal? Amém? Graças a Deus, o Senhor tem nos orientado, tem nos direcionado para viver dessa maneira, para viver andando na terra, mas com a cabeça no céu. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto, pensem nas coisas que são de cima. Então, essa série de mensagens veio assim, certeira, para o que nós estamos precisando viver e realinhar o nosso coração com o Senhor. E quando a gente olha para esse tema, pode colocar o tema já, andando na terra com a cabeça no céu. Quando a gente olha para esse tema dessa série de mensagens, a gente pode se enganar e achar que é algo meio misturado. É uma mistura aí, que você já percebeu, se você não me conhece, sabendo agora que eu sou carioca, então para mim é mistura, Então, você pode achar que é uma mistura. Meu Deus, eu tenho crise eu fico tentando não chiar, mas vai acontecer, tá, meu irmão? Então, você vai se acostumando aí. É uma mistura. O pastor João não chia mais, É um carioca, mas não chia mais. Eu quero continuar chiando também. Então, é uma mistura. Andar na terra com a cabeça no céu pode parecer, mas na terra com a cabeça no céu, um negócio meio misturado. E não, é justamente o contrário. Não é uma mistura, é uma separação. É a gente andar separado desse mundo. Está todo mundo andando para lá, a gente vai na contramão do mundo, porque nós não somos dessa terra. A gente anda na terra, mas nós não somos daqui. Jesus falou, na oração sacerdotal em João capítulo 17, ele diz: eu não peço, Pai, para que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Então santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E santificação, santidade, é justamente isso, é separação. Separação para um propósito. As coisas que eram consagradas ao Senhor no tabernáculo, as coisas que eram santas, consideradas santas, é porque elas eram separadas para um propósito. E é a mesma coisa que o Senhor tem feito e quer fazer com as nossas vidas. Ele quer nos separar para um propósito. Não que a gente viva como todo mundo vive, não que as pessoas olhem para o mundo e olhem para nós aqui dentro da igreja e não notem diferença. É para notar a diferença. Pelo amor de Deus, tem que notar a diferença. As pessoas olham lá para fora e veem guerra, veem ódio, veem destruição. As pessoas precisam olhar para cá e ver o contrário. Elas precisam ver amor, ver paz, ver o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a gente precisa viver essa separação, andar na terra, mas com a cabeça no céu. E separação para um propósito.
Não é simplesmente se separar do mundo, né, viver lá no monte, isolado, alienado, sem saber de nada que acontece no mundo. Não é isso, não é essa separação. É separação com um propósito, para um propósito. Então, eu queria, se você for anotar, eu queria que você já anotasse uma primeira frase aí. Deus não te separou do mundo simplesmente para que você vivesse descontaminado da sua doença. Da doença do mundo, mas para que você o contagiasse com a cura que você carrega. Então eu vou repetir, Deus não te separou do mundo simplesmente para que você vivesse descontaminado da sua doença, mas para que você o contagiasse o mundo com a cura que você carrega. Então nós não fomos separados pelo Senhor para vivermos isolados, nós fomos, tanto é que Jesus orou, não peço para que tire eles do mundo, mas para que guarde eles do mal, santifica eles na verdade. Então a gente vai estar no mundo, mas separado. A gente vai estar andando na terra, mas com a cabeça no céu. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és nem frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Repita assim comigo: pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, repita comigo, ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, que não seja para te enriqueceres, vestiduras brancas, repita comigo, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, repita comigo, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um pouco, para não dizer muito, emblemático, difícil de compreender em algumas situações, mas a primeira parte do livro de Apocalipse, que são essas cartas aqui que João teve a visão para transmitir à igreja da Ásia Menor naquela época. João teve a visão de Jesus falando para ele: escreve às igrejas, tal. Eram 7 igrejas, e essa foi uma das igrejas para que João escreveu, a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia recebeu uma cartinha pesada, né? Você ouviu, a gente acabou de ler aqui, a carta de Laodiceia não foi uma carta fácil de se ouvir, mas foi uma carta necessária. Para você ter ideia, todas as outras igrejas tinham pelo menos um ponto positivo apontado por Jesus. Jesus falou: olha, tenho contra você isso, mas a sua perseverança está ok, tenho a favor de você, que você, né, não liberou aí os nicolaítas no seu meio, tal, e, enfim, cada uma das igrejas recebeu um ponto positivo, um elogio, mas a igreja de Laodiceia não recebeu nenhum elogio. A igreja de Laodiceia, pelo contrário, ela estava até achando que estava bem. No versículo 17, se eu não me engano, ela diz: eu estou rico e abastado. Eu estou bem, eu estou tranquilo. E Jesus fala: mas na verdade o teu diagnóstico é outro. O teu diagnóstico é pobre, cego e nu, infeliz, miserável. É uma palavra dura, é uma palavra difícil de engolir. Mas Jesus fala que a igreja de Laodiceia também estava com uma postura difícil de engolir. Tanto é que Jesus fala no versículo 15, você não é nem frio nem quente, você é morno. E porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Meu Deus, que palavra pesada. É uma das palavras mais duras que Jesus já falou, no que está registrado aqui na Bíblia para nós. E a gente, apesar de estar, graças a Deus, caminhando bem como igreja, né? Estamos nessa série de mensagens, andando na terra com a cabeça no céu, e a gente está caminhando, está avançando, mas através dessa carta aqui que foi enviada para Laodiceia, Deus quer trazer algumas lições para o nosso coração e alguns alertas para que a gente continue caminhando, continue seguindo na direção dele e a gente intensifique ainda mais a nossa busca, intensifique ainda mais a nossa comunhão com o Senhor. Esse é o objetivo dessa mensagem, realinhar o nosso coração para que a gente possa desfrutar da comunhão plena com o Senhor, da comunhão plena com o Espírito Santo. Amém? Quantos querem viver isso? E a igreja de Laodiceia, ela não viveu isso que eu estava falando no início, essa separação, essa santidade. A igreja, ela era muito parecida com a cidade de Laodiceia. A carta foi escrita para a igreja. A gente leu no versículo 14. Ao anjo da igreja escreve. Então foi para a igreja que foi escrita a carta. Mas a igreja estava carregando características da cidade. E por que eu estou te falando isso? Porque Jesus usa figuras aqui, que eu vou mostrar para você, que fazem parte do contexto da cidade de Laodiceia. Por exemplo, a cidade de Laodiceia, ela não tinha fonte de água. Então ela recebia água de Hierápolis, que era uma cidade vizinha. E Hierápolis, as águas de Hierápolis, eram águas termais, eram águas quentes, que chegavam por aquedutos até Laodiceia. E aí, as águas quentes, né, até chegar a Laodiceia, ela chegava morna. A água quente que eles recebiam chegava morna. E aquela água que era termal, medicinal, ela não era própria para beber. Então Jesus estava falando, olha, a água que vocês têm não é nem quente e nem fria, que tinha uma outra cidade do lado também, chamada Colossos, outra cidade vizinha, cujas águas eram frias. Jesus estava falando, ó, você não é nem um nem outro. Você não tem nem água quente, nem fria, você está morna. E porque você está morna, não dá para beber. A água que você está oferecendo não está saciando a sede de ninguém. E a primeira reflexão que eu queria trazer para nós é, Jesus falou que quem cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Tem alguém próximo a você, tem alguém na sua família, tem alguém na sua faculdade, no seu trabalho, no seu lado, que tem se saciado com a água que flui de dentro de você? As pessoas, quando elas têm contato com você, elas saem melhor ou pior? Elas saem mais cheias de Deus ou mais vazias de Deus e cheias de outra coisa, cheias do mundo? Porque o problema da igreja de Laodiceia é que ela não tinha fonte de água própria. Então ela recebia de outra pessoa e não recebia água boa. Quando chegava nela, chegava morna e ela não saciava a sede de ninguém. Jesus nos chamou para sermos canais da água que sai dele. Jesus nos chamou para saciar outras pessoas. Então nós não podemos simplesmente vir ao domingo, receber uma palavra poderosa, sermos saciados para a semana. A gente falou isso na sala de transição. E no próximo domingo, encher novamente, receber mais um pouquinho dessa água, encher para a próxima semana. E no outro domingo, a gente enche um pouquinho mais. Não. A gente precisa se encher, sim, com certeza, mas a gente precisa também encher outras pessoas. A gente precisa transbordar, a gente precisa saciar a sede daqueles que estão ao nosso redor. Como a gente falou no início, o mundo está difícil, o mundo está tenso, está caótico, tem pessoas sedentas por aí. E Jesus, fisicamente, não está mais entre nós. Espiritualmente, sim, Jesus vive e está conosco, mas fisicamente Ele não está aqui, corporeamente Ele não está aqui. Quem que está aqui? Eu e você. Então, quem que vai saciar a sede dos sedentos? Eu e você. Jesus através de nós. Nós somos os canais hoje. Então, as pessoas, ao olharem para nós, elas precisam ver Jesus. Elas precisam ver a água da vida. Elas precisam ser minimamente saciadas pela água que sai de nós. E não uma água morna, mas uma água intensa. Ou fria ou quente, pelo amor de Deus, se decide aí. Morna não dá, né? Mas que a gente intensifique isso, que a gente intensifique a nossa devoção ao Senhor, que a gente intensifique a nossa busca ao Senhor, para que a gente possa fornecer água que sacia.
para que a gente possa fornecer alguma coisa, para que a gente possa fornecer Jesus. Amém? Tanto é que você já deve ter escutado aquela ilustração do crente em cima do muro. Já ouviu essa ilustração? Do crente em cima do muro. Jesus está de um lado, o diabo está do outro lado e o crente está lá em cima do muro. E aí, Jesus está de um lado falando: ei, desce para cá, vem para o meu lado. Ô, meu filho, venha para cá, chega mais, né? Não fica em cima do muro, não. E aí o diabo está sentadinho ali, tomando uma água de coco e não está falando nada. E aí o crente olha para um lado, Jesus está falando para ele ir, o diabo, né, tomando a água de coco dele, fazendo nada. E aí ele fica: ué, mas por que esse daqui está querendo tanto que eu vá para lá, e esse daqui está tranquilo, não está querendo, não está me chamando, não está me tentando, me convidando? E aí ele pergunta isso para o diabo, e o diabo fala: porque o muro também é meu. Então, a gente não pode cometer esse mesmo erro da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava em cima do muro, ela não era nem quente, nem era fria, ela estava ali em cima do muro, e ela precisava tomar uma decisão. Só que ela achava que estava tudo bem. Ela achava que não precisava fazer nada, porque ela disse no versículo 17: estou rico, estou abastado, estou bem, estou tranquilo, não preciso de nada. E por causa daquilo ali, aquela mornidão era oriunda do próprio orgulho dela, porque ela achava que estava bem, que estava tranquila. Só que, na verdade, aquilo ali gerou uma mornidão nela que Jesus estava a ponto de vomitar da boca. Meu Deus, olha o que a mornidão causa. Talvez você esteja aqui, em nome de Jesus, não tem nenhum caso, se tem não vai ter mais, mas talvez hoje tenha pessoas aqui que estão caminhando de longe com Jesus, estejam acompanhando Jesus como a multidão acompanhava na época dele, não como os discípulos que estavam próximos, mas como a multidão que acompanhava: beleza, não sei quem é, Jesus conheço, e faz uns milagres, né? Fala umas parábolas bonitas, legal, não, às vezes eu vou na igreja, às vezes eu dou uma oferta, né? Às vezes eu apareço na célula. Deus não quer que a gente caminhe de longe com Ele. Deus não quer que a gente seja morno na nossa fé. Jesus quer que a gente seja intenso, que a gente abrace a causa de verdade, que a gente abrace o irmão do lado de verdade, que a gente abrace o compromisso com a igreja, o compromisso com o evangelho de verdade. O Senhor não tem para nós um evangelho meia boca. O Senhor não tem para nós um evangelho morno. O Senhor quer que a gente abrace de coração, de corpo, alma e espírito. Ele quer que a gente abrace essa causa e viva intensamente para a glória dEle. Quantos querem viver isso? Amém? Em nome de Jesus? Aleluia. Amém. E o versículo 17 mostra esse orgulho, essa autossuficiência da igreja. E para que nós vivamos tudo que o Senhor tem para nós, o primeiro passo que a gente precisa ter é reconhecer que a gente precisa da intervenção dEle, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de uma mudança. A igreja de Laodiceia, mais uma vez, não estava vivendo isso porque ela achava que estava tudo bem, porque ela achava que ela não precisava de mudança. Então, eu não preciso de ajuda, está tudo bem, está tudo tranquilo. E aquilo ali impedia o agir do Senhor na vida dela ali, da igreja. Para você ter ideia, a cidade de Laodiceia, em 60 depois de Cristo, sofreu um terremoto. E naquele terremoto, né, a cidade foi destruída, e a cidade era tão autossuficiente, era tão orgulhosa, que recusou a ajuda de Roma para reconstruir a cidade. Não, eu tenho dinheiro suficiente aqui, eu estou tranquilo, não precisa de subsídio, não precisa de ajuda, não. A gente se reconstrói com o nosso próprio, com o que a gente tem aqui. Para você ver o nível de orgulho, de autossuficiência da cidade. E Jesus está apontando para a igreja: vocês estão assim também. Vocês estão orgulhosos, vocês estão arrogantes. E enquanto vocês não reconhecerem que precisam de ajuda, que precisam de mudança, vocês vão continuar assim. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para viver tudo que Deus tem para nós é reconhecer que nós precisamos dEle. É reconhecer que nós precisamos de ajuda. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei que quando eu e a Lê, a gente estava para casar, eu já morava sozinho, né? E aí o meu apartamento era todo branco, as paredes tudo branca, né? Parecia um hospital, era sem forma e vazio. E aí o apartamento, aquela tristeza, e aí graças a Deus pelas mulheres, né? Pelas nossas esposas abençoadas, elas chegam na nossa vida e trazem cor, não é verdade? E aí
A gente estava para casar, e não, precisamos fazer alguma coisa nesse apartamento, está parecendo um hospital. E aí a gente decidiu, beleza, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá, e a gente ficou na dúvida, né? A gente contrata alguém, um designer de interiores, ou a gente vai, né, pelas nossas ideias aqui. A princípio a gente ia pelas nossas ideias, até porque a gente não tinha muito dinheiro, a gente estava querendo casar, né? Então a gente não tinha muito dinheiro para investir num design de interiores, para fazer a nossa casa ali, o projeto, tal. Não, vamos na nossa onda aqui, beleza. Aí a gente viu um painel para a TV que estava na promoção, bonito o painel, apesar de estar na promoção. E aí a gente comprou o painel, colocamos lá o painel, está até hoje lá, graças a Deus, né? Graças a Deus o painel está lá. E aí, firme, forte, bonito, beleza. Próxima coisa que a gente queria comprar era um sofá. Então tá bom, vamos comprar um sofá. E aí a gente estava na dúvida, mas a gente vai contratar, não vai contratar o design? Não temos dinheiro, beleza. Então, vamos escolher o sofá que a gente achar que é o sofá bom, né? O sofá que é top, que lindo, o que a gente brilhou nos nossos olhos é esse. Fomos na loja, olhamos todos os sofás, sentamos no sofá, deitamos no sofá e gostamos de um sofá lá. Compramos o sofá, show de bola. No dia seguinte, a gente recebeu uma oferta para poder contratar designer de interiores. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Contratamos a design de interiores. E a primeira coisa que ela falou foi, tem que trocar esse sofá. Meu Deus do céu. E aí, gente, mas por que tem que trocar esse sofá? A gente gostou do sofá, a gente olhou outros sofás, esse foi o sofá que a gente gostou. Esse sofá não combina com o painel. Ai, meu Deus do céu, mas tem certeza? Certeza absoluta, para o projeto e tal, para ficar um negócio aconchegante, tem que trocar o sofá. A gente no dia anterior tinha decidido que o sofá era aquele sofá. E ela, não, vai ter que trocar. Meu Deus do céu. E aí a gente, eu não lembro agora se eu fui na loja, a gente teve que ir na loja para escolher um outro sofá, né? Então a gente foi na loja, aí a gente, mandou foto, aí sofá, o que você acha desse outro sofá e tal. Gente, sofá muito melhor realmente do que o sofá que a gente iria comprar. O sofá que a gente iria comprar ia ficar um negócio isolado do resto da casa, do projeto, não ia conversar, não ia combinar, mas graças a Deus a gente recebeu a ajuda de uma profissional, de uma pessoa. Hoje ela não está aqui mais na nossa igreja, ela era da nossa igreja, a Dani, ela está nos Estados Unidos, mas ela nos ajudou ali para dizer, olha, vai ter que trocar o sofá, esse sofá não combina. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda. Se a gente não reconhecer essa necessidade, a gente vai continuar na nossa vida com um sofá velho, com um sofá feio, com nada conversando com nada, nada combinando, a nossa vida branca, né, parecendo um hospital, sem cor, sem nada. Se a gente não reconhecer que a gente precisa de ajuda, a gente vai continuar vivendo assim, preto e branco. Só que, para a nossa alegria, fala para quem está do seu lado, Jesus tem o que você precisa. Fala para a pessoa do outro lado, Jesus é o que você precisa. E essa é a nossa alegria, gente. Jesus tem e Jesus é o que a gente precisa. O diagnóstico de Jesus para a igreja de Laodiceia foi, você é pobre, você é cego e você é nu. Acompanha comigo lá no versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí o que Jesus fala no próximo versículo é a solução. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, Jesus apresenta o problema, fala, pobre, cego e nu. E no versículo seguinte, apresenta a solução, ouro, colírio e vestes brancas. Então, Jesus apresenta para eles ali, eu tenho o que você precisa, tá bom? Eu estou dando o diagnóstico, não estou simplesmente te acusando, estou mostrando onde é que está o problema e estou mostrando onde é que está a solução. Então, aconselho-te que você compre de mim ouro, colírio e vestes brancas. É a primeira coisa, né? Ele falou que a igreja estava pobre. Só que, como eu falei aqui anteriormente, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Era a cidade mais rica da Frígia, daquela época. Era a cidade mais rica, ela era um centro comercial. Pela localização dela, pelos bancos que ela tinha, ela era rica, ela tinha muito dinheiro. E Jesus fala, você é pobre. Você se diz rico, se diz abastado, autossuficiente, mas você é pobre.
Jesus está contrastando aquela igreja com o contexto que a cidade vivia. E por que Jesus fala isso? Porque às vezes a gente tende a olhar para a riqueza como algo simplesmente material. A gente vê quanto que a gente tem no banco, e eu sou rico, ou eu sou pobre. A gente vê o nosso carro e diz, eu sou rico, eu sou pobre. A gente olha a nossa casa, o tamanho, quantos metros quadrados, eu sou próspero, ou não sou próspero. Só que não é essa a medida que precisa ser utilizada para avaliar isso. A nossa prosperidade não consiste em quantos bens materiais a gente tem. Não consiste em quanto você tem na sua conta. A sua prosperidade consiste no ouro refinado pelo fogo que Jesus pode te dar. Então, não ajuntem para vocês, foi o conselho que ele mesmo nos deu em Mateus, não ajuntem para vocês tesouro nessa terra, mas onde a ferrugem e a traça corrói, ajuntem tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. Então, o ouro que a gente precisa valorizar não está nesse mundo. O ouro que a gente precisa valorizar está no Senhor. Então, se você tem gastado a sua vida buscando apenas coisas materiais, eu não sinto em te falar, porque é a verdade. Você está desperdiçando a sua vida. Eu fico feliz em te falar, porque eu estou te anunciando aqui algo que pode fazer com que você, viva uma vida melhor. Se você está gastando a sua vida simplesmente correndo atrás de dinheiro, de casa grande, de status, de poder, de carrão, você está desperdiçando a sua vida. Jesus falou, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? O que realmente é valioso para o Senhor? É isso que você precisa saber. O valor que Jesus atribui não é o valor que nós atribuímos. Então, às vezes, a gente atribui valor àquilo que tem muito preço, aquilo que custa muito. Mas não necessariamente é isso. Às vezes, algo valioso, muito valioso, é gratuito. Como assim? Sua família. A comunhão da sua casa. A gente vai falar sobre comunhão mais para frente, mas você sentar, ter uma conversa com o seu filho, ver um filme com a sua esposa, às vezes custa, a mensalidade da Netflix, da Prime Video. Mas quanto custa a comunhão, quanto custa a vida em família, a harmonia? Está vendo? Nem tudo que é realmente valioso é caro. E nem tudo que é caro é realmente valioso. Então, a gente precisa atribuir valor àquilo que Jesus atribui valor. Você deve lembrar da história de Pedro. Quando Jesus encontra Pedro, Jesus fala para ele, Pedro, agora, estava ensinando no barco dele ali, agora vai um pouquinho mais para lá e lança a tua rede, vai um pouquinho mais para fundo ali, e lança a tua rede desse lado aqui. Aí Pedro responde para ele, mas Jesus, a gente trabalhou a noite toda. A gente trabalhou a noite toda e não pegou nada. Mas, porque você está falando, eu vou lançar. E aí ele lança e pega muito peixe, ao ponto de do barco quase ir a pique ali, precisar chamar a ajuda de outro barco para dar conta do tanto de peixe. Pedro, ele era um pescador, não tinha muito dinheiro, mas ele obedeceu ao Senhor. Ele não olhou simplesmente para a experiência dele, ele não olhou simplesmente para o trabalho dele, pelo que ele sabia, pela capacidade dele, mas ele olhou para Jesus. E muitas vezes a nossa confiança não está em Jesus, mas está nas nossas finanças, está nos nossos recursos, está na nossa capacidade, seja financeira, seja intelectual, seja braçal. E Jesus está falando, vocês precisam atribuir valor ao que eu atribuo valor, vocês precisam confiar em mim, vocês precisam colocar a esperança de vocês em mim, não no que vocês têm ou no que vocês conquistaram. Então, aonde está a sua confiança? Onde está a sua esperança? Pedro tem também um outro episódio em Mateus capítulo 17, que as pessoas vêm cobrar Jesus do imposto e fala para Pedro, o teu mestre não cobra imposto não? E Pedro fala, sim, cobra, deixa eu ali falar com ele. E aí ele foi falar com ele e Jesus fala com ele, o pessoal que cobra imposto dos estranhos ou dos filhos? E aí o Pedro fala, dos estranhos. Então os filhos estão isentos, sim. Mas, versículo 27, mas para que não escandalizemos, vai ao mar,
Pedro, né, pensando, ouvindo isso, vai ao mar, beleza. E ao mar eu sei. Lança o anzol. Ok, pescador, né? Sei lançar o anzol. Primeiro peixe que você fisgar, tira-o. Tranquilo, isso aí eu sei. Eu pensei, se fosse 20 peixes, eu pegava. Só o primeiro? Consigo. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Aí, opa, como é? Abrindo-lhe, o estáter era uma moeda que valia mais ou menos 4 dracmas. Abrindo-lhe a boca, acharás uma moeda. Calma aí. Em todos os meus anos de pescaria, eu nunca vi um peixe que dá dinheiro. Não, você vai lá ao mar, beleza, lança um anzol, beleza. Primeiro peixe que fisgar, tira, beleza. Abrindo a boca, acharás uma moeda. Toma-o e entrega a eles por mim e por ti. Pedro, foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Pedro foi pescar e na boca do peixe realmente tinha uma moeda. Pedro, apesar de toda a sua experiência, de toda a sua vida, de toda a sua experiência, capacidade, expertise de pescaria, ele acreditou que dentro do primeiro peixe que ele pescasse, teria uma moeda. E realmente tinha uma moeda. Pedro obedeceu no natural, e porque ele obedeceu no natural, ele viveu com Deus o sobrenatural. Então, enquanto a nossa confiança, enquanto a nossa esperança estiver na força do nosso braço, como era com a igreja de Laodiceia, quando estiver no nosso dinheiro, enquanto a nossa confiança e esperança estiver nisso, a gente não vai prosperar. A gente pode até ter algum saldinho legal na conta, mas Jesus pode olhar para nós e dizer, você está se achando aí, né? Mas você é pobre, cego e nu. Então, que a nossa esperança, a nossa confiança não esteja na nossa capacidade, na nossa experiência, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, mas esteja em Jesus. Amém? Provérbios capítulo 11, versículo 28 diz, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, falei para vocês, Jesus tem o que a gente precisa. Ele fala no versículo 18, compre de mim o ouro, eu tenho. Compre de mim o ouro, aquilo que realmente é valioso, eu tenho para te dar. Jesus tem o que a gente precisa e Ele também é o que a gente precisa. Jesus é o maior tesouro que a gente pode ter. Então, não troque o que realmente tem valor por dinheiro, por riquezas. A verdadeira riqueza está em Jesus. Então, a primeira coisa o primeiro diagnóstico foi, você é pobre. O segundo, você é cego. Por que Jesus falou isso? Aquela cidade de Laodiceia, ela também tinha uma famosa escola de medicina. E essa escola de medicina produzia um colírio para doenças oculares. Um colírio famoso, o pó da Frígia era o nome do colírio. E Jesus está falando, apesar de tudo isso aí, apesar dessa escola famosa, apesar desse colírio que vocês produzem, você ainda não está vendo nada. Você ainda está cego. Jesus fala em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, versículo 22, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Como que estão os seus olhos? Como que você está enxergando a vida? Como você está se enxergando? Você realmente está enxergando? Talvez você esteja achando que está enxergando, como era o caso da igreja de Laodiceia, mas na verdade esteja cego ainda. Como que você tem enxergado a vida? Sob que lente você tem enxergado? É sobre a lente de Jesus? Tem uma outra história na Bíblia, queria que você abrisse aí, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Gosto muito dessa história. A história do cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, repare, ele era cego mendigo, mas não era surdo. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, fala comigo assim, ele era cego, mas não era surdo. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Gente, esse cego aqui estava enxergando mais do que muita gente. Por quê? Porque esse cego, ele chama Jesus de uma nomenclatura, de um título, que não é um apelido qualquer. O cego chama Jesus de filho de Davi. Ei, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que esse título queria dizer? O cego, apesar dos fariseus, dos doutores daquela época não enxergarem, o cego estava dizendo: eu reconheço, eu vejo que esse homem é o prometido filho de Davi. É aquele que deveria de vir e chegou, ele é o Messias. Os judeus até hoje não acreditam que Jesus é o Messias. E esse cego, mendigo, ouvindo que Jesus estava passando, clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então ele conseguiu ver, mesmo não podendo ver. E as pessoas falavam para ele: ei, fica quieto aí, cara, calma aí, que ele está passeando aqui, ele está andando, está fazendo milagre, está ensinando, não sei, calma aí, E quanto mais falavam para ele ficar quieto, mais ele gritava, ainda mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi. E não falo isso de forma cômica, mas ele não viu os obstáculos, ele não viu as pessoas, ele viu Jesus, ele só olhou para Jesus. E quantos de nós, apesar de enxergarmos fisicamente, só olhamos para os obstáculos? Só olhamos o copo meio vazio. Fala para quem está do seu lado: você não é assim não, né? Você não é assim não, você não só enxerga o copo meio vazio não, né? Pelo amor de Deus, meu irmão, como é que estão os seus olhos? Os olhos são a lâmpada do corpo. Você não pode olhar só para os obstáculos, você não pode olhar só para o que as pessoas dizem, você não pode se ver como as pessoas te veem, mas você precisa se ver como Jesus te vê. Você precisa se entender como a palavra diz quem você é. E isso tem a ver com os nossos olhos, da maneira como você se enxerga, da maneira como você enxerga o mundo. E Jesus fala para aquele homem: olha, você quer ver, você me reconhecer, não fala tudo isso, né? Me reconheceu como filho de Davi, como Messias, tal, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala o quê? Que a fé, ela é a convicção das coisas que não se veem. É a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, aquele homem estava vendo, era muito. A fé dele foi o que salvou ele. Ele não estava vendo, mas estava vendo. Ele não estava vendo, mas estava crendo. E você, gente? E eu? E nós? A gente está andando por aquilo que a gente vê, ou a gente está andando por aquilo que a gente crê? Como que estão os seus olhos? Como está a sua fé? Como você se enxerga hoje? Se você se enxerga como uma pessoa, enfim, infeliz, pobre, cega e nu, Jesus tem um outro diagnóstico para você hoje. Ele tem a solução, ele é a solução. Jesus tem ouro, Jesus tem colírio, Jesus tem vestes brancas para te dar. E Jesus fala que ele é a luz do mundo. Você consegue enxergar alguma coisa sem luz? Consegue? Se tiver um breu aqui, tudo escuro, você consegue enxergar alguma coisa? Não consegue. Por quê? Porque a gente precisa de luz para enxergar. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então, sem Jesus, se não for sob a ótica de Jesus, a gente não vai enxergar nada. A gente não vai enxergar um palmo à nossa frente. Então, primeiro de tudo, olhe para Jesus. Isaías capítulo 45, versículo 22, Deus fala: olhem para mim e serão salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, a gente precisa primeiro, antes de tudo, olhar para Jesus. E a partir dele, a gente vai enxergar tudo. A terceira coisa, o terceiro diagnóstico que Jesus dá para a igreja de Laodiceia é nu. Pobre, cego e nu. Por que nu? Também tem um contexto histórico na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela tinha uma indústria
têxtil, uma indústria de fabricação de tecidos muito famosa também. Ela produzia uma lã preta que era muito reconhecida, era uma lã boa lá e tal, especial. E por causa daquilo ali, ela tinha uma forte indústria têxtil. Ela tinha uma forte indústria têxtil. E ela produzia uma lã preta e Jesus fala, na verdade, você está nu. Ou seja, também não é essa roupa aí que você tem que usar. A roupa que você tem que usar são vestes brancas. Eu tenho uma roupa de santidade para você. A roupa que você está usando, Laodiceia, é uma roupa que a cidade está usando. Você está muito parecido com a cidade. Você está muito parecido com o resto do mundo. E eu te escolhi para ser santo. Eu te chamei para ser separado para um propósito. Então, irmão, se você está muito parecido com as pessoas lá de fora, Jesus tem vestes brancas para você. Jesus tem vestes brancas para mim. Porque as pessoas precisam notar alguma diferença em nós. As pessoas precisam olhar para nós e, você é diferente. Nossa, eu olho para você, cara, sei lá, não sei o que você tem, mas você tem alguma coisa diferente. As pessoas precisam olhar para nós e ver isso. Lucas capítulo 8, queria trazer mais um exemplo para nós. Lucas capítulo 8 fala sobre um homem que não se vestia. Lucas capítulo 8, versículo 27, diz assim: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Era um homem que estava possesso de espíritos malignos, de espíritos imundos, e por causa daquilo ali, por causa daquela possessão, de tamanha influência das trevas na vida daquele homem, ele nem se vestia, ele vivia nos sepulcros, nu. Olha que loucura, gente. Aquele homem estava tão possuído por Satanás que estava de qualquer jeito. E, graças a Deus, ele tem um encontro com Jesus. Porque Jesus tem e Jesus é o que a gente precisa. E naquele encontro, Jesus expulsa os demônios daquele homem, que era uma legião, ele fala. E aqueles espíritos imundos vão para os porcos, e aquele homem está livre, aquele homem está curado, está sarado de toda aquela enfermidade espiritual que ele estava vivendo. E no versículo 35 de Lucas capítulo 8 diz: então saiu o povo para ver o que aconteceu, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. Depois que aquele homem encontrou Jesus, ele botou a roupa certa. Depois que aquele homem teve um encontro com Jesus, agora ele estava vestido. E a roupa tem a ver com identidade. A roupa tem a ver com um propósito. Se você é um advogado, se você é um homem que trabalha na Assembleia Legislativa, essa semana eu fui na Assembleia Legislativa e eu fiquei pensando, eu vou como? Vou de socialzinho assim, esporte fino, ou eu vou social, traje e tal, ou tranquilo? Eu vou de esporte fino. Quando eu cheguei lá, eu era o único quase de esporte fino. Na reunião lá, eu cheguei lá, todo mundo de blazer, de terno e tal, bem bonitão. Eu comprei um terno novo esses dias para minha ordenação, por que eu não vim com esse terno? E aí estava lá, bem de boinha, não estava feio não, mas bem tranquilinho. Por quê? Porque cada ocasião, cada perfil tem uma vestimenta, tem uma roupa. Você não vai para a praia de terno e gravata, Então, a roupa tem a ver com a sua identidade. Se você é um advogado, se você é um cara da lei, você vai, trajado ali com seu terninho e tal. Mas se você trabalha home office, quem trabalha home office aqui? Levanta a mão, por favor. Quem trabalha home office? Quantos usam terno para trabalhar home office? Aí, tá vendo? Então, para cada identidade, você trabalha de pijama, fala a verdade. Trabalha de pijama em casa. Para cada identidade tem um propósito, dependendo de quem você é, dependendo do que você vai fazer. Para cada identidade tem uma roupa, uma vestimenta, e para cada vestimenta carrega um propósito. E talvez você não esteja vestido, não esteja trajado de acordo com o que Deus falou para você.
de acordo com o que Deus falou que você é, ou de acordo com o propósito que Ele tem para você. Deus te chamou para uma coisa e você está vestido de outra coisa, ou você não está nem vestido, como era o caso desse homem aqui, como era o caso do gadareno. Talvez o passado tenha manchado as suas roupas. Talvez você hoje esteja usando a lã preta que a igreja de Laodiceia produzia. Jesus tem para você vestes brancas. Jesus tem para você uma roupa nova. Jesus não quer que você fique andando por aí com a identidade do passado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo e nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então em Jesus a gente tem uma nova identidade. Você não pode mais carregar as roupas do seu passado. Você não pode mais carregar a identidade. Deus tem um propósito novo para você. E com isso, vestes brancas. Vestes brancas simbolizam santidade. Mais uma vez, santidade. Separação. Deus tem um novo tempo para nós e é um tempo de santidade. É um tempo de consagração ao Senhor. Porque Ele é e Ele tem o que a gente precisa. Romanos capítulo 13, versículo 14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, Jesus é o próprio revestimento, a própria veste que a gente precisa. Jesus é e tem o que a gente precisa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos permite andar com as vestes brancas. Não é simplesmente eu vou comprar uma roupa branca aqui, agora eu sou o santo. Não, é em Jesus, é confessando os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus não quer que a gente ande por aí, continue andando como pessoas pobres, pessoas cegas e pessoas nuas. Jesus tem para nós ouro, colírio e vestes brancas. Essa não é uma mensagem tranquila, né, de pregar. Não é uma mensagem fácil. A igreja de Laodiceia tomou aqui, né, uma bordoada. Foi uma palavra difícil de ouvir, de receber, porque estava errado e precisava ajustar, precisava consertar. Mas o versículo 19 explica para a gente por que Jesus está falando isso. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Assim como um pai que corrige o seu filho, para que aquele filho não mais coloque o dedo na tomada e se machuque, assim Jesus está nos disciplinando, está nos corrigindo, para que a gente não viva mais por aí pobre, não viva mais por aí cego, não viva mais por aí nu, mas para que a gente viva da maneira que Ele quer, da maneira que Ele tem para nós, que é uma maneira melhor. Isaías capítulo 55 fala que Ele tem pensamentos maiores, caminhos mais altos do que os nossos. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Então, que a gente entenda isso. O Senhor hoje está trazendo essa palavra para nós, para a nossa igreja, para que a gente ajuste, para que a gente alinhe o nosso coração a Ele, porque Ele nos ama. E o versículo 20 mostra o propósito de toda essa correção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando tudo isso porque Ele deseja ter comunhão conosco. Jesus deseja ter intimidade conosco. Jesus deseja entrar pela porta, sentar-se à mesa e cear conosco. E sabe o que é louco? A gente olha para esse versículo é bem famoso, você já deve ter ouvido esse versículo, até um pregador, ou de repente você se converteu com esse versículo, né? Foram te evangelizar. Só que esse texto aqui não é para o incrédulo. Esse texto aqui não é para quem não crê. Para quem que é destinada a carta? Para a igreja de Laodiceia. E Jesus está falando, eu estou à porta batendo. Como assim, Jesus? Você está falando para a igreja e está na porta? Você não devia estar dentro da igreja? Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo a porta. Se alguém abrir, eu entro e ceio com ele e ele comigo. Meus irmãos, olha a seriedade disso.
Existem muitas igrejas por aí, infelizmente, que Jesus está do lado de fora. Que não seja esse o nosso caso. Não é o nosso caso, amém? Jesus está do lado de dentro, porque a gente já abriu a porta. Mas Ele deseja ter comunhão conosco. Ele deseja sentar-se à mesa, cear conosco, e que a gente possa cear com Ele. Esse é o objetivo de Deus, de Jesus, ter comunhão conosco. É para isso que Ele nos corrige, é para isso que Ele, às vezes é duro no ajuste que Ele precisa fazer, porque Ele deseja ter comunhão conosco. E a comunhão tem um preço. Apesar de eu ter falado no início, que sentar ali com seu filho e tal, ver um Netflix, a comunhão ali não tem preço? Tem um preço sim. A comunhão tem um preço. Como assim, Johnny, a comunhão tem um preço? Vou dar um exemplo prático para vocês. O meu cunhado não come frutos do mar. E aí, quando a gente vai sair em família, eu deixo de comer aquele camarãozinho, deixo de ir no restaurante lá que eu gostaria. Eu te amo, tá, meu cunhado? Mas eu deixo de ir no restaurante que eu gostaria, por quê? Porque ele não come. Como é que eu vou no restaurante que só é um restaurante de frutos do mar? Como é que eu vou? Ele não come. E às vezes também ele faz o outro papel também, ele cede. Às vezes a gente vai num outro restaurante e ele, não, pode ir lá, vai tranquilo, eu vou com vocês, não tem problema, eu peço alguma outra coisinha, uma carninha, não sei o quê. Por quê? Porque a comunhão tem um preço. Exige sacrifícios, exige renúncia. A gente não pode simplesmente andar com uma pessoa e achar, não, vai ser tranquilo, casamento. Você não pode achar que vai casar e vai ser, Não, a gente concorda em tudo. A gente é igualzinho, tem a mesma cabeça, a mesma mente, a gente não pensa em nada diferente. É assim? Os casados que estão aqui, é assim? Não. Foi forte esse não aí. Não é assim. O pessoal que vai casar já fica a lição. Não é assim, não vai concordar em tudo. Em um momento ou outro, alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que, não, beleza, vamos fazer do seu jeito então hoje. Amanhã, se Deus quiser, vai ser do meu. Mas hoje vamos fazer do seu. E aí a gente vai cedendo um pouquinho aqui, cedendo ali. Por quê? Porque a comunhão tem um preço. A comunhão exige renúncia, a comunhão exige sacrifício. Se a gente olhar para a bênção apostólica, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça é de graça, não é verdade? Graça de graça, graça do Senhor Jesus. O amor de Deus, de graça também. Não é verdade? O amor de Deus a gente recebeu, a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro, sem a gente merecer. Agora, a comunhão do Espírito Santo exige renúncia. A comunhão com o Espírito Santo exige que a gente faça alguns sacrifícios, que a gente não dê lugar à carne, mas que a gente dê lugar ao Espírito. A comunhão tem um preço. Só que custa mais caro não ter a comunhão. A comunhão tem um preço, mas custa mais caro não tê-la. Custa mais caro não viver a comunhão. Então, Jesus, Ele está falando tudo isso para nós hoje aqui, primeiro porque Ele nos ama. Obrigado, Senhor. Primeiro porque Ele nos ama. E segundo, porque Ele quer ter comunhão conosco. E eu queria que você, a banda pode subir, eu queria que você avaliasse nessa manhã como que está a sua comunhão com o Senhor. Será que você não está como a igreja de Laodiceia? Em que temperatura você se colocaria? Em que temperatura você colocaria a sua fé nessa manhã? Frio, morno ou quente? Só tem 3. Esse daqui só tem 3, essa temperatura aqui. 3 opções. E aí? Aonde você acha que se enquadraria? Jesus está falando que Ele está a ponto de vomitar a mornidão. Então nem o morno serve. Nem o morno serve. Como que está o seu nível de comunhão? Como que está o seu nível de intimidade com o Senhor? Será que a gente está morno achando que está bem? Será que a gente está vivendo uma vida quase ok, quase boa com Deus, quase íntima com Deus, e achando que estamos ricos e abastados, mas na verdade estamos pobres, cegos e nu? E é por isso, gente, que ele fala no versículo
18. Eu aconselho de você que compre de mim. Ele não fala, aconselho de você que vem a mim que eu te dou gratuitamente. Ele fala isso? Ele fala, aconselho-te que de mim você compre ouro, colírio e vestes brancas, porque a comunhão tem um preço. Queria convidar você a se colocar de pé. E fazendo essa reflexão, como está o meu nível de fé? Eu estou frio? Eu estou morno? Eu estou quente? Eu estou enxergando verdadeiramente? Sob que lente eu estou vendo o mundo? Sob que lente eu estou me vendo? Você está cego ou você está vendo de verdade? Você está pobre no sentido de você só está rico financeiramente. Se você só está rico financeiramente, então sinto em te dizer, você está pobre. Como que está a sua vida com Deus? É aí que a gente mede a riqueza. Como que está a sua família? Como que estão a sua comunhão, a tua vida com os amigos? Isso é riqueza. Viver em comunhão é riqueza. Como que está a sua riqueza? Como você está pobre, está rico? Você está vestido ou você está nu? Com que roupa você está vestido? Você está vestido propriamente, com a identidade que Jesus te deu, com o propósito que Jesus te deu? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E se essa mensagem falou com você, se você entendeu que precisa intensificar a sua comunhão com Deus, ou se você deseja comprar do Senhor ouro, colírio e vestes brancas, se você quer ser rico no Senhor, se você quer dizer um basta para essa pobreza espiritual, para essa miopia, para essa cegueira espiritual, para essa nudez espiritual, eu queria convidar você a vir aqui à frente. E a gente vai orar junto. Eu queria que você viesse aqui à frente como um sinal de compromisso, de quem está desejoso, de quem entendeu e quer comprar do Senhor tudo isso que Ele tem para oferecer, porque Ele é e tem o que a gente precisa. Enquanto a gente vai cantar essa música, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Se você deseja não mais ser frio, não mais ser morno, mas ser quente, ser fervoroso na sua comunhão com o Senhor, deixe seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus.